Neste vídeo, eu vou mostrar uma maneira alternativa de você identificar os pontos de máximos, mínimos e inflexões a partir dos pontos críticos. Para isso, vamos começar avaliando uma situação bem simples. Tenho minha função f, que ela é igual a x ao quadrado, e se eu derivar, vou chegar aqui em f' de x igual a 2x, que é representado por essa reta. Se eu derivar novamente, chegarei no número 2, ficarei com a função constante igual a 2, representado por este gráfico. Isso nos indica que uma função desse tipo, em que temos uma concavidade voltada para cima, ao ser derivada duas vezes, ela chega em um valor positivo. Quando pegamos uma função com concavidade voltada para baixo, como nesse caso em que temos o f de x igual a menos x ao quadrado, ao derivar uma vez, chegamos em menos 2x. Como podemos conferir, aqui temos uma reta decrescente, pois todos os valores aqui são acompanhados desse menos, então chegaremos em valores negativos. E se derivarmos novamente, chegamos em menos 2. E com isso temos a indicação de que em funções que possuem concavidades voltadas para baixo, ao derivar duas vezes, chegamos em valores negativos. Isso ocorre não somente em parábolas, mas em diversas funções mais complexas. Em funções que você tem concavidades voltadas para cima, quando você deriva duas vezes, você chega em resultados para a sua segunda derivada que são maiores do que zero, para este intervalo em que a função está com a concavidade voltada para cima. Quando você tem funções com a concavidade voltada para baixo, a sua derivada segunda chega em resultados menores do que zero. E isso para valores que estão dentro aqui da sua concavidade voltada para baixo. E a partir dessa análise, fica fácil de imaginar que, quando você tem a troca de concavidade dentro de uma função, aquele ponto crítico, ou seja, o ponto de inflexão, ele deveria possuir um valor que fosse intermediário entre o positivo e o negativo, que no caso seria o zero, Olha só, aqui é a minha função f de x igual a x ao cubo. Ao derivá-la uma vez, eu chego em 3x². E ao derivar uma segunda vez, eu chego em 6x, representado por essa reta. Vejam bem que o meu ponto crítico para a minha função f de x está aqui no x igual a zero. Aqui é onde ele troca de concavidade, Aqui está uma concavidade voltada para baixo, aqui está uma concavidade voltada para cima, e aqui está a troca das duas. Quando eu avalio a minha função derivada segunda, o x igual a zero ele está exatamente no valor de zero para a função, mostrando que aqui é onde temos a troca da concavidade. Aqui embaixo temos um valor para a derivada que é negativo, então, como a gente viu ali anteriormente, a concavidade seria voltada para baixo. E aqui temos um valor positivo para a segunda derivada. Então, daqui para frente, teríamos uma concavidade voltada para cima, que é exatamente o que acontece. A partir dessas análises que acabamos de fazer, podemos chegar em um método para diferenciar os pontos críticos em máximos, mínimos e inflexões. E este é o teste da segunda derivada. Caso a derivada segunda seja contínua nas proximidades de C, se a derivada primeira for igual a zero, ou seja, um ponto crítico, e
a derivada segunda neste ponto crítico for maior do que zero, então tem um mínimo local em C. Se a derivada primeira for igual a zero e a derivada segunda neste ponto crítico for menor do que zero, então tem um máximo local em C. E se a derivada primeira for igual a zero e a derivada segunda for igual a zero, então tem uma possível inflexão em C. Então, para utilizar esse método, a primeira coisa que você deve fazer é encontrar os pontos críticos na sua função. Depois disso, você vai pegar esse valor do ponto crítico e colocar dentro da sua função derivada segunda. E assim, o resultado que sair aqui, ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero. E para cada um desses casos, você vai ter uma resposta diferente. Se for positivo, você tem um ponto de mínimo. Se for negativo, você tem um ponto de máximo. E se for igual a zero, isso aqui possivelmente vai ser um ponto de inflexão. É interessante chamar a atenção que, na derivada segunda, nem em todas as vezes que isso aqui dá igual a zero, você terá um ponto de inflexão. E é por isso que a gente pode chamar isso aqui de um suspeito de inflexão. Uma maneira de decorar isso aqui para ficar mais fácil é o seguinte: quando você tem um resultado positivo, você coloca aqui dois sinais de mais, então você desenha um rosto feliz. Então, colocando um pontinho aqui, dá para perceber que você tem um ponto de mínimo. Quando você chega em um resultado negativo, você coloca dois sinais de menos, um rosto triste, e você vê aqui que você tem um ponto de máximo. E o ponto de inflexão é o que não é os dois, né? E lembrando que o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, eles servem para o mesmo propósito. Você deve escolher qual que é o mais conveniente para você fazer o seu trabalho. Caso seja muito difícil derivar por uma segunda vez, então utilize o método da primeira derivada. Caso seja simples fazer a segunda derivação, então utilize o método da segunda derivada, porque vai ficar mais fácil de você encontrar o resultado. Mas isso cabe a cada um escolher qual que vai ser utilizado.